Para mim é um privilégio estar aqui junto a essa fera, meu grande amigo, amigo de longa data, meu parceiro, né, meu médico, Carlos Renato Bortolini. Dia 18, hoje nós estamos no dia 17 de outubro, né? Mas amanhã, né, se comemora o Dia do Médico, né? E é uma homenagem a você, a todos os médicos, uma homenagem ao meu querido amigo, grande amigo, doutor Nica também. Um beijo para você, doutor Nica. E a todos os médicos de verdade, né? Aqueles que amam a sua profissão e fazem da sua profissão um bem maior às pessoas, né? Então, esse abraço é estendido a todos vocês que são médicos e médicos do coração, médicos da alma, enfim, do carinho, do amor às pessoas, né? E essa pequena homenagem é a você, né? Então, o que eu vou te dizer? Parabéns pelo seu dia, né? E parabéns pela tua luta aí em manter vivas as pessoas. Você também conversa com as pessoas, você ergue o astral delas. Muita gente chega aqui de baixo astral. Acho que além da tecnologia, ainda o calor humano é fundamental, né? Eu acho que hoje em dia você tem que resolver, cada paciente tem que ser individualizado, né? E junto com o paciente, hoje em dia a gente tem uma tendência de compartimentalizar o paciente para que ele seja ou só cardio ou só pneumo. As especialidades, elas estão tendendo a dividir o paciente em vários setores. Eu acho que a gente tem que tentar expandir o conhecimento ao máximo, com responsabilidade, né? Com responsabilidade, porque isso é importante, mas você considerar o paciente como um todo. Porque muitas vezes um problema do sistema nervoso pode estar influindo na pressão, um quadro depressivo pode estar gerando uma labirintite, um quadro de estresse ou ansiedade pode estar gerando uma gastrite. Então existem várias opções, várias doenças que se entrelaçam, e isso é muito comum, né? E o que é muito difícil às vezes hoje em dia é você conseguir identificar qual é o paciente que está sofrendo por um motivo ou outro. Você precisa conversar e ouvir o paciente, né? Eu acho que cada vez mais você tem que ouvir o paciente, deixar ele falar, que ele vai te falar o que ele tem, né? Isso é fundamental, né? E até falo isso, tem um recado, né? Porque a gente escuta muito, né? Eu trabalho com televisão, o meio de comunicação, vai fazer 27 anos, né? E eu me lembro do nosso médico lá da nossa vila, né? Porque eu sou lá de Santo André, né? Lá nós tínhamos a nossa vila, né? E lá, sabe quem era o médico das famílias lá? Era um farmacêutico, né? Doutor Osmar. Quer dizer, a gente chamava ele de doutor, mas não é brincadeira, mas ele era o farmacêutico do nosso bairro, lá da nossa vila lá, né? E ele aplicava a injeção, a penicilina, né, tá aí, né, que foi uma revolução na Grande Guerra, né, e, enfim, o pessoal tinha uma infecção, ia lá com o doutor Osmar, né, que a gente chamava ele na brincadeira assim, mas ele era, assim, de fato, o que cuidava dessa... Mas, essencialmente isso, fora essa relação da importância do médico, que sem dúvida alguma ela é por si só muito importante, mas a chave é essa, o calor humano, conversar com as pessoas. Muitas vezes as pessoas sentam aqui na tua frente, às vezes ela não tem problema nenhum de saúde, né? É um problema psicológico, isso acontece, né? Geralmente sim, mas eu acho que você não pode, eu acho que o calor humano é importante, mas a técnica é fundamental. Você tem que ter treinamento para tratar o doente. Não é qualquer um que pode tratar o doente. Não é qualquer um que está apto a identificar a doença. Então, assim, dentro do que aparece aqui para a gente, você tem que fazer o quê? Você tem que individualizar, usar todo o teu conhecimento, toda a bagagem que você tem em prol daquele, tentando aplicar esse conhecimento ao paciente. Então, assim, o calor humano é importante. Você não pode esquecer disso e não pode esquecer que o paciente não é só um órgão, o órgão que você trata, né? E se você não sabe o suficiente desse órgão, você tem que encaminhar para quem sabe mais do que você. Se eu pego um diabético que está difícil de controlar aqui, inicialmente a gente vai tratar e tentar resolver. Se o quadro for complicado e muito difícil, você vai pedir para o endocrinologista te ajudar a controlar esse diabetes e vai continuar tratando do ponto de vista cardiológico. Então, hoje em dia, a medicina se especializou muito e tem muita informação. Então, assim, você precisa ser treinado para tratar o que você está se propondo. Então, assim, eu acho que hoje em dia não cabe mais isso de um farmacêutico estar querendo tratar um problema. Você não pode tratar uma coisa que você não tem capacidade para fazer o diagnóstico. Então, você precisa hoje ter nem o farmacêutico e nem a enfermagem. Eles não são treinados para isso. Eles são treinados para exercer funções importantes dentro da equipe multidisciplinar. Concordo plenamente. Agora, hoje em dia está acontecendo uma inversão de valores, né? Todo mundo está prescrevendo,
está havendo uma liberação por parte de alguma do Ministério da Saúde, né, que está desprestigiando a categoria médica como um todo, mas isso não é uma coisa que a gente não vai entrar no mérito político aqui, né, do que está acontecendo, né, cada um tem a sua opinião, só que existe assim, para você prescrever um doente, para você dar um medicamento, você precisa, antes de mais nada, saber o que ele tem. E o diagnóstico é uma prerrogativa do médico. Porque pode até fazer um diagnóstico, mas se fizer um diagnóstico errado, um profissional que não é treinado para isso, isso pode custar a vida do doente. E cada um arrisca o que quiser, né? Cada um tem o direito de arriscar. Cabe aqui também um comentário muito importante, né? Eu contei uma história, gente, eu vou fazer 56, né? Isso eu estou falando coisa de 50 anos atrás, né? Eu sou Osmar, lá o farmacêutico, cuidava lá da nossa vila, nosso bairro lá, porque tinha-se dificuldades na época, né? Tinha muita dificuldade, era outra situação. É óbvio que eu também não concordo mais com isso. O momento hoje é do conhecimento, da busca do conhecimento. E coloco bem... a aplicação dele. Porque você esteve em Dubai, né? Você viaja aí para os Estados Unidos, você viaja para o mundo afora, atrás de quê? De conhecimento, né? Informação para melhorar a tua técnica, né? Para você poder aplicar. Não adianta você, na verdade, hoje você tem que fazer o quê? Você tem que ter o conhecimento e aplicar para aquele doente, porque não adianta você saber um monte de coisa se você não usa isso em favor de eu melhorar a vida, a qualidade de vida e o tempo de vida do teu doente, né? De preferência preventivamente, para que ele não venha a ter os problemas para depois você intervir. Então, cada vez mais a gente está focando na prevenção, você ir atrás dos fatores de risco para que eles não levem a complicações, como AVC, infarto, né, doenças arteriais periféricas, insuficiências renais, porque depois que o paciente está numa diálise, depois que o paciente está com AVC, realmente fica mais complicado, a morbidade, o sofrimento é grande, isso sofre a família inteira, então o ideal é a gente sempre ter um diagnóstico antecipado para levar esse paciente o máximo que a gente puder com qualidade de vida. Eu acho que o mais importante é a qualidade de vida. Doutor Renato, a ferramenta eletrônica, né? Hoje a gente trabalha no meio de comunicação, eu sempre falo assim, montar uma rádio FM hoje com X reais você monta um produto com alta tecnologia de equipamentos aí, com 80, 100 mil reais você monta uma rádio FM de alto nível hoje, com todo o aparato, todo o equipamento. Hoje para montar uma televisão você precisa de 500, 600 mil reais para ter equipamento de base, né? Eu estou dizendo isso por quê? Não é para comparar, é para comparar essa coisa da tecnologia, quando entra ali na parte do seu exame ali dentro daquela maquininha, né? Além dos custos altos, a informação está vindo mais em ritmo acelerado, com mais profundidade, né? Essa troca, essa tecnologia vem também a somar e ajudar muito, né? Os métodos de imagem e os métodos gráficos que a gente utiliza em cardiologia e também os exames laboratoriais, não só em cardiologia como em qualquer área, né? Vem contribuindo demais para a gente fazer, justamente por isso que a gente acha que o diagnóstico tem que ser feito, a parte mais difícil do tratamento de um paciente é o diagnóstico. Porque assim, a partir do momento que você tem um diagnóstico, você pode esclarecer para o paciente o que tem que ser feito para esse paciente especificamente. Todos os métodos complementares, eles ajudam a gente a chegar na confirmação do diagnóstico e no tratamento mais adequado para cada paciente, né? Então é importante que a gente tenha o diagnóstico, isso é o mais importante. O paciente tem... E ele pode ter coexistência de doenças. Ele pode ter um problema de coluna, ele pode ter um problema cardíaco, ele pode ter um problema de úlcera. Uma doença não vacina contra a outra. Esse é que é o negócio. Então, às vezes, o cara faz um diagnóstico e acha que aquilo ali já está suficiente. Você tem que estar esperto, você tem que estar ouvindo o que o paciente está te dizendo, que ele vai te contar o que ele tem. A anamnese, a conversa com o paciente é a parte mais importante do diagnóstico. 80% do diagnóstico você faz com a conversa com o doente, ouvindo o que o paciente tem para te dizer, né? E aí os outros 20% você confirma ou desconfirma alguma hipótese que você criou ali durante a conversa e o que o doente te passou, tanto no exame físico como nos exames complementares. Vocação. Eu acredito em vocação, mas não tenho dúvida. Eu acho que você pode ser treinado para ser o melhor vendedor do mundo, né? Eu trabalhei na São Paulo Alpargatas, né? Me davam lá um manual, eu olhava para aquilo, me davam um manual. Mas se você não tiver vocação, você pode estudar, você pode se aprimorar, você pode até treinar muito bem. Agora, se você não tiver vocação, não tiver uma coisa chamada amor àquilo que você faz e gostar daquilo que você faz, realmente não rola, como se diz a juventude hoje. Essa tua vocação começou quando? Você lembra? Quando você falou, eu quero ser médico?
Nem lembro, cara. Acho que desde que eu nasci. Eu acho que é uma coisa importante você ter realmente a vontade de... Na verdade, eu acho que o importante quando você faz medicina é você não fazer a medicina para que o paciente venha e você se livrar dele. Você realmente se importar em resolver o problema dele. Claro, nem todo mundo vai resolver os problemas, nenhum médico vai resolver todos os problemas do mundo. Mas você precisa dar um conforto, você precisa melhorar, você precisa esclarecer o doente e você precisa fazer com que ele saia com o diagnóstico do que ele tem e consciente de que você fez o melhor do que existe hoje para aquela doença dele. Eu penso assim, mas para isso, o que é a base disso? É você se importar que você quer resolver o problema. Se você não se importar e simplesmente quiser que ele sente aqui, dar um remédio e mandar embora, realmente fica difícil para fazer um serviço bem feito, né? Vocação. Isso é vocação. Se envolver. Se você não se importa, fica difícil você realmente, né? Se você está só se importando com outros problemas, quando o paciente sentou na tua frente, ele quer aquele tempo para ele, para que você resolva o problema dele. E você tem que se importar com isso, realmente, porque se você não se importar realmente, você não vai conseguir aplicar o teu conhecimento àquele paciente. Vocação, amor e respeito às pessoas. Tudo isso que foi falado agora, né? Mas, me conta uma coisa. Ser feliz naquilo que faz é fundamental, né? É fundamental e a gente espera aí que isso continue acontecendo, né? Você poder trabalhar com tranquilidade, com seriedade, né? E que realmente os conselhos consigam prevalecer aí em algumas situações que estão ocorrendo aí nesse país, né? Que as entidades médicas consigam ter algum respaldo e alguma representatividade e algum respeito por parte, né? Não só do governo, né? Que vem com essa campanha de desmoralização, né? Da classe médica. Tem boas e más pessoas em todas as profissões. E isso a gente sabe disso, né? Não adianta você negar, né? Então eu acho que a gente precisa hoje em dia de respeito, consideração e saber um pelo outro e também de saber que todos devemos nos interessar pela melhora do paciente. Isso é o mais importante. Que as pessoas que não têm conhecimento e não têm a possibilidade de saber o que está acontecendo, que não sejam manipuladas para ser jogada para um lado ou para o outro, né? Dentro dessa queda de braço que está acontecendo hoje. Eu acho que tem que existir respeito principalmente pela saúde das pessoas, né? Para que sejam bem atendidas e que se resolva os problemas deles, dos pacientes, porque na medida em que isso não acontece, a gente tem que ver que tudo acaba em sofrimento, em pais que se perdem, em mães que se perdem e em sofrimento para famílias e pessoas. Vocação, amor às pessoas. Aqui uma pequena homenagem a Carlos Renato Bortolini, doutor Renato, cardiologista, é a sua especialidade, né? É isso aí, estamos na luta, né? Tentando trabalhar bastante e tentando resolver o que aparece aqui na medida do possível. Cuidando do coração das pessoas, né? E do meu também, né? Aí fica aqui meu abraço ao doutor Renato e, é claro, estendendo esse abraço a todos os médicos, aqui, esse carinho, esse respeito que eu tenho por todos vocês, né? Esse amor, essa profissão que é maravilhosa, que é abençoada por Deus. Eu sempre falo isso, né? A mulher é abençoada por Deus porque ela gera vida, né? E o médico, ele é, quando vocacionado para isso, né? Fica aqui esse registro, quando tem essa vocação, e eu fico muito tranquilo de dizer isso aqui perto de ti, não só pela amizade, mas pelo respeito, pela essa dedicação. E quantos de vocês médicos estão me vendo aí, essa homenagem a vocês também, que tem essa vocação ligados ao respeito às pessoas, né? Porque não é fácil a gente falar de doença. Ninguém gosta de falar de doença. Todo mundo gosta de alegria, de festa, né? Agora, quando fala de doença, a gente quer comprometimento, a gente quer responsabilidade, sim. E foi bem direcionado que o doutor Renato colocou agora, porque tem que haver esse comprometimento, mas com conhecimento, com técnica e com orientação adequada. É isso que tem que existir, sim. Então, por isso, a minha pequena homenagem ao doutor Renato e, é claro, estendido a todas as médicas, aos médicos que estão nos vendo, nos ouvindo nesse momento, dizer para vocês que, sim, vocês também são abençoados por Deus, porque vocês protegem a saúde das pessoas, a vida das pessoas, né? Então, essa é uma pequena homenagem a você, através do Canal X Brusque, do tvcanalx.com, para o mundo afora, um registro do dia 18 de outubro de 2013, mais um aniversário do Dia do Médico. Portanto, parabéns pela tua história, pela tua vocação e a todos os médicos também. Obrigado, Banano. Eu só tenho a agradecer, né, a tua presença aqui, né?
como sempre, e dizer que a gente vai continuar comprometido e lutando por a classe médica, com certeza é comprometida, pelo menos a maioria. A gente não pode dizer que todo mundo, ninguém, assim, a gente não pode dizer que tudo é perfeito e que as pessoas são perfeitas. Elas não são perfeitas, porque ninguém é perfeito, né? Então, assim, mas existem boas e más pessoas em todas as profissões, isso é normal, né? Como existem bons e maus médicos, e isso a gente sabe disso. A gente tem que tentar sempre melhorar e melhorar a força das nossas entidades para que elas, das entidades representativas, para que elas possam resguardar a qualidade do serviço que é prestado à população. Doutor Renato, grande abraço, parabéns ao Dia do Médico, um abraço a todos os médicos, médicas, a todos aqueles, como eu falei agora há pouco, que têm comprometimento com a saúde, com as pessoas, essencialmente com as pessoas. Parabéns ao Dia do Médico, dia 18 de outubro, e o registro, com muito prazer, através do Canal X Brusque e tvcanalx.com. Daqui a pouco a gente volta.